Boa noite, meu amigo. Muito boa noite a você, meu querido. Estamos aqui chegando para mais um programa Homens do Caminho. Graças a Deus, chegamos a mais uma segunda-feira, mais um dia que vai se trilhando no nosso caminho. Estamos aí na reta final do nosso ano de 2025 e nós, com muita alegria, estamos chegando aí nessa reta final com a bênção de Deus. E eu quero muitíssimo agradecer a você, já começando esses próximos dias, louvando a Deus, porque o Senhor tem estado conosco nesses dias, em todas essas segundas-feiras do mês desse ano de 2025. E nós estamos falando nesse ano de um tema que é olhando firmemente para Jesus. E queremos manter esse mesmo propósito de vida para nós terminarmos este ano, começarmos um novo ano com a graça de Deus. Estamos falando especificamente sobre um tema nas últimas semanas, sobre o homem de valor. São 7 princípios e eu subdividi todos os princípios e hoje eu quero falar sobre o 6º princípio, que é o coração de servo, o homem que lidera servindo. Esse 6º princípio eu vou dividi-lo também em 2 partes, para não ficar extenso. E o texto que nós vamos usar para esta mensagem de hoje e da semana que vem está em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45, e diz assim: pois nem mesmo, preste atenção nisso aqui, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Que tipo de líder você quer ser? Meu amigo, para a gente iniciar, a gente precisa entender o que é liderança e o que é ser líder, né? Porque, na verdade, esta palavra não existe na Bíblia, né? Você não vai encontrar líder na Bíblia. Porque essa questão de liderança é algo que veio do mundo e nós encontramos na Bíblia gente servindo. Lógico, o espírito de liderança existe. Você vai ver que as pessoas que se destacam numa postura de liderança, Deus os exalta, os coloca em posições, mas não para se acharem os tais, mas para servir o povo de Deus e servir aqueles a quem são seus liderados. Então, no mundo, a palavra liderança é um sinônimo de poder, de controle, de domínio. Entendeu isso? Você pode observar isso porque nas empresas as coisas acontecem dessa forma. Liderança é algo que é almejado por todos e isso traz para essa pessoa esse destaque de poder, de controle, de domínio. Pelo menos é o que as pessoas acham e pensam. Mas no reino de Deus, o que é ser um líder dentro, né, na questão do reino de Deus? Isso é diferente. E a gente precisa entender isso. Aqui, o homem de valor, ele lidera com humildade, com amor e com serviço. É fácil comandar quando você está no topo, né? Nas empresas é assim. Pouquíssimas pessoas nas empresas têm uma visão, né? Quando chegam a um cargo, a uma posição de liderança, pouquíssimas pessoas têm essa visão de ser um facilitador para as pessoas, de ser uma pessoa que vai ajudar os outros e vai liderar com amor, com humildade, com respeito, com graça.
e principalmente com o serviço. Então, a nosso objetivo maior é que tenhamos a coragem e a determinação e a humildade e o amor que nós encontramos na pessoa de Jesus. Mesmo porque, para nós liderarmos no reino de Deus, nós precisamos ter essa coragem de nós nos abaixarmos e servirmos. Eu gosto muito de citar um exemplo que uma vez eu chamei um rapaz para fazer um serviço de jardinagem aqui na minha casa. E quando eu cheguei, ele estava ajoelhado na grama e com a ponta dos dedos ele estava puxando aquelas batatinhas daquelas tiriricas, né, que aqui em São Paulo, aqui em Campinas, nós chamamos aquele matinho, aquela praga que dá no meio da grama, que cresce aquele mato alto, chamamos de tiririca. E aqui ele estava ali tirando aquilo, e eu falei assim, mas Anderson, o que você está fazendo aí? Ele falou assim, não, Hermes, eu estou tirando uma por uma com a ponta dos meus dedos, porque se eu somente roçar isso aqui, rapidamente isso vai crescer novamente e pode até proliferar. E quando eu olhei para ele naquela situação ali, eu falei assim, puxa, você está me dando um exemplo incrível. Porque para você liderar alguma coisa dentro do reino de Deus, se você ensinar as pessoas o caminho do Senhor, você tem que se abaixar. Às vezes você tem que se colocar junto da pessoa e ir lá tirar o mato que está no coração, na alma das pessoas. Você vai se ajoelhar e você vai descer ao nível da pessoa e vai com as suas mãos. Você não vai usar uma máquina que é fácil fazer isso aqui, vamos tirar esse mato todo aqui. Para você tirar o mato da vida das pessoas, ou seja, as coisas ruins que as pessoas têm e colocar coisas boas e ensinar coisas boas, você tem que descer ao nível e você precisa fazer isso com a graça de Deus. Então ali ele me ensinou um negócio muito importante. E ele desceu ali para tirar uma por uma. E é assim que nós temos que fazer com as pessoas. Desça ao nível para liderar. Abaixe-se, vá ao nível das pessoas e tire os problemas com as suas mãos, com a graça de Deus. E isso é importante para nós porque Jesus fez isso. Jesus ele tratava com as multidões, mas ele gostava de tratar olho no olho, tete a tete, né? Corpo a corpo, falar com a pessoa na sua alma, no seu espírito, tocar a pessoa no seu íntimo. E ele, o Senhor Jesus, ele é o nosso exemplo supremo, ele é o servo. Jesus fez algumas coisas muito interessantes, muito maravilhosas. Primeiro, ele lavou os pés dos discípulos. Um ato de humildade extrema, né? Era um costume judaico. E ele fez isso para mostrar para todo mundo que ele não veio para ser servido, embora fosse Deus. 100% Deus, 100% homem, mas ele, como diz em Filipenses, ele negou-se a si mesmo e tomou forma de homem e de servo, foi humilde, e humilde até a morte, e obediente até a morte também, e morte de cruz. E aqui nós vemos este exemplo de extrema humildade de Jesus quando ele lava os pés dos seus discípulos. Jesus também cuidou e curou os enfermos, cuidou dos mendigos, dos rejeitados. E ele colocou a vontade do Pai acima da sua. Ele colocou a vontade do Pai acima da sua própria vontade, mesmo diante da cruz. E a cruz, meu amigo, para quem conhece, sabe, a cruz no Império Romano era a morte mais cruel que um bandido podia receber. Era a morte mais cruel, tanto que depois de Cristo, o Império Romano retirou a morte de cruz. Impressionante. E
E Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele colocou a vontade do Pai acima da sua própria. E esse é o modelo do homem de valor que nós precisamos colocar em nosso coração para nós servirmos e para nós servirmos com eficiência, com eficácia, com a graça de Deus e obtermos reais resultados e resultados que façam com que a glória de Deus se manifeste na nossa vida, na vida da nossa igreja, na vida de quem quer que seja, não somente na igreja, mas também fora dela. Porque mesmo quando no nosso trabalho, se temos cargo de liderança, nós vamos aplicar esta graça de Deus e nós vamos também colher frutos disso. Aquele que exerce liderança servindo, não dominando. Nós não somos dominadores. Não podemos ser dominadores, como diz lá em Pedro, né, na carta de Pedro, que nós não podemos ser dominadores do povo. Amém? E o que a Bíblia nos ensina? A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 20, versículo 26, e diz o seguinte: quem quiser tornar-se grande entre vocês, deverá ser servo. E em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, ele diz assim: cada um sirva aos outros conforme o dom que recebeu. Então, meu querido, a liderança que edifica, né, a liderança que constrói, é a liderança que serve. Não é sobre o que você pode tirar, mas é o que você pode dar. O homem não pode dar nada se ele não recebeu nada. Ele não pode oferecer uma boa liderança se ele não recebeu também a liderança de Cristo. Se ele não aprendeu com Jesus a ser um bom líder, a ser um homem que lidera com a graça de Deus sobre a sua vida. Um homem que siga o exemplo de Cristo para fazer exatamente e replicar aquilo que Jesus fez. Exatamente porque Jesus disse o seguinte, lá em Mateus 28, 19 e 20. Ele fala, deixa eu até procurar aqui o texto. Mateus, para mim não falar, né? Mateus capítulo 28, versículo de 18 a 20, ele diz assim: Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou com vocês até todos os dias, até o final dos tempos. Isso aqui quer dizer o quê? Jesus nos enviou para liderarmos, para nós abençoarmos, nos enviou para ensinarmos as pessoas o caminho da verdade, o caminho de Deus, levar as pessoas aos pés da cruz e fazer com que elas entreguem suas vidas a Cristo e sejam discípulos de Jesus. Nada mais. Aqui, então, meu querido, nós precisamos entender e compreender que o servo de Deus, ele é este líder que ele mesmo procura para a nossa vida, para a vida de todos. Eu quero deixar essa palavra com você, para você meditar. Na semana que vem nós vamos voltar a falar sobre essa questão e vamos falar um pouco sobre como ter um coração de servo e qual é o impacto do coração do servo na vida das pessoas. Tá bom? Então nós vamos ouvir um louvor e logo depois nós vamos voltar então para nós orarmos e encerrarmos o nosso programa de hoje, tá bom? Que Deus abençoe você, que o Senhor fale muito ao seu coração, que esta mensagem, esta palavra simples possa atingir sua vida e fazer com que você seja uma bênção nas mãos de Deus. E que você realmente, eu e você, aprendamos a viver como Deus deseja para a nossa vida, como Cristo viveu. Tá bom? Deus abençoe você.
Vamos então ouvir este louvor e já voltamos. Muito bem, meu amigo, estamos de volta e eu gostaria então de orar com você, depois de nós ouvirmos esta mensagem, este louvor, e orar por você para que Deus realmente abençoe o seu coração. É um grande desafio para nós vivermos a vontade de Deus nesses dias tão conturbados, tão difíceis. As pessoas querem se sobrepor umas sobre as outras. E nós precisamos entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Vamos orar, abaixe sua cabeça. Se você estiver dirigindo, não faça isso. E apenas olhe para o trânsito e ore comigo, tá bom?
Pai amado, nós queremos te louvar, te agradecer e te pedir, Senhor Deus, para que as nossas vidas estejam, Senhor, no controle do Teu Espírito Santo, e estejamos debaixo das Tuas mãos poderosas e amorosas, e o Senhor nos dê toda a direção e todo o cuidado que precisamos, porque nesta vida, Senhor Deus, nós às vezes tropeçamos e falamos e tropeçamos nas nossas próprias palavras, nas nossas ações e reações, e nós precisamos do Senhor, ó Deus, para vencermos, ó Pai, as nossas lutas. Então, ó Deus, nos ajude a sermos líderes que liderem como Jesus fez, com amor, com graça, com humildade. E nós te pedimos essas coisas, Senhor Deus, para que o Senhor nos molde conforme o teu querer e a tua santa e bondosa vontade. Nós te pedimos isso, Senhor Deus, e que o Senhor nos dê uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. Meu querido amigo, graças a Deus, eu quero agradecer muito a você pela sua participação. Eu quero que você deixe aí o seu like, o seu curtir, que você se inscreva no canal, peça as notificações, aquilo tudo que eu sempre peço. Que você também deixe o seu comentário e que você compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas possível, tá bom? Deus te abençoe, que você tenha uma semana alegre, feliz, abençoada, cheia da graça de Deus, cheia do poder de Deus. E não se esqueça, fale de Jesus para alguém. Deus vai usar você em nome de Jesus. Amém? Até segunda-feira que vem, se Deus nos permitir.